10 milhões assusta Sim. qualquer negócio. Ao ser suspenso, a empresa não pode usar as suas informações, que hoje basicamente são todas tecnológicas. Se a empresa ficar 15 dias prorrogáveis sem acesso aos seus dados, ela não pode faturar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso podcast que você já sabe que é nosso. Ele foi construído para que você, empreendedor, empresário, você que é aí profissional do universo de relacionamento com o cliente, tenha mais conhecimento sobre esse novo momento que nós estamos no mercado, com novas tecnologias, um novo comportamento do consumidor e, como consequência, temos alguns desafios, né? Como toda inovação, nós temos alguns desafios aprendizados, então é sobre isso que falaremos aqui em nosso podcast. Hoje eu estou com um convidado muito especial que vai falar conosco sobre a regulação, né? Vamos falar sobre leis, ética do universo digital. Eu estou aqui com o Marcelo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite. Queremos muito te ouvir, queremos que você conte para nós aí como está esse universo, mas antes disso, quero muito que as pessoas que estão assistindo e ouvindo conheçam sobre o Marcelo. Fale sobre você. Legal, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou Marcelo Fonseca Santos, sou advogado e consultor de direito digital. E o que é que um consultor, um advogado de direito digital faz? Justamente eu tenho um trabalho estratégico de treinamento, de implementação de tecnologia e inovação em negócios, em empresas, comércio, instituições, para que elas diminuam a fragilidade no ambiente digital. Porque atualmente as instituições têm adquirido licenciamentos de software que estão integrados com inteligência artificial, tem colaboradores, prestadores de serviço utilizando inteligência artificial, ou mesmo trabalhando com dados pessoais e corporativos, segredos de negócio, numa ideia de que o ambiental não tem regras, de que tá tudo bem se é no digital. Eu já ouvi algo como o ambiente digital é um mundo sem lei, o que não é realidade. E aí o meu trabalho é justamente esse. Eu presto consultoria e doutrinamento para que essas instituições usem de forma positiva e diminuam essas fragilidades que podem causar problemas reputacionais, problemas éticos, incidentes com dados, mas não só, né? Eu quero montar um procedimento aqui de inovação na empresa, então eu faço este trabalho de explicar para as instituições que leis regulam o ambiente digital, como fazer isso de uma forma mais segura, com menos possibilidade de crimes digitais, de fraudes, de problemas deste universo. Perfeito. Marcelo, eu quero hoje que a gente, nessa conversa, consiga desmistificar todo esse universo para quem está assistindo, porque falamos até isso em uma conversa que tivemos. Hoje, é nítido que os empresários, eles, por vezes, preferem olhar para o faturamento do que para a regulamentação, do que para as regras, né, para as leis. Só que isso pode, em algum momento, chegar com uma conta muito mais cara. Só que, ao mesmo tempo, existe uma falta de acesso a uma informação mais simples, né? Existe a dificuldade até da tradução de todas essas leis e essas regras para que esses empresários, esses empreendedores consigam entender sobre legislação. Então, eu queria que você começasse contando para a gente como é que está hoje esse universo de inteligência artificial. Em que momento nós estamos aí falando sobre leis, né? Sim, você tem razão. O que acontece é realmente uma falta de educação digital. Quando se fala em jurídico, em regulação, a primeira ideia que vem à mente é uma cultura, uma ideologia de que o advogado só serve para um momento reativo quando o problema já aconteceu. Aí eu não consegui resolver, estou com um problema posto, vamos buscar um advogado. Então acho que a primeira quebra aí de paradigma é: eu posso ter um jurídico preventivo, tomar medidas estratégicas, salutares, mais baratas,
de promoção de boas práticas, de entendimento dessas regulações, porque essas regulações são diferentes de leis como o Código Penal, Código de Processo Penal, em que há um linguajar um pouco mais rebuscado, um juridiquês. Quando a gente fala em direito digital, o universo do direito digital é um universo mais próximo das pessoas, que não usa esses linguajares. E o empresário, o negócio, quando ele contrata um trabalho de um profissional de direito digital, esse profissional vai fazer o quê? Ele vai mapear a empresa, a cultura da empresa, os negócios da empresa, e vai falar, olha, dependendo deste determinado negócio, dessa linha aqui, nessa de core business, o que a gente vai fazer? Precisa fazer uma política de privacidade, uma política de segurança, preciso fazer um framework de IA, mais especificamente com relação à sua pergunta. Nós não temos ainda uma lei, um marco regulatório, um marco legal de inteligência artificial brasileira. Isso quer dizer o quê? Posso usar como eu quiser? Posso fazer o que eu bem entender? Na verdade, não. Você tem o que a gente chama de framework, né? Você tem modelos de implementação de inteligência artificial nas instituições, nas empresas, nos negócios, nos comércios, de maneira a ter uma utilização positiva para, inclusive, melhorar a usabilidade, poder ser um usuário mais eficiente, mais positivo, mais eficaz da IA e de tudo aquilo que acompanha. Então, por exemplo, quando a gente fala em proteção de dados, as pessoas ficam muito com a ideia só de proteção de dados pessoais. Mas existe um trabalho que é a governança dos dados, que precede a governança da IA, porque os dados são o combustível da inteligência artificial, são com os dados que a inteligência aprende, e com esses mesmos dados que ela aprende, ela decide, ela emite resultados para a gestão de negócio. Então, quando eu tenho um mapeamento dos dados, eu sei quais são os dados pessoais, quais são os dados corporativos, como eles são coletados, como eles são justamente peneirados, eles são alocados da maneira correta, como cada colaborador trabalha com os dados corretamente e insere esses dados em softwares de gestão, ERPs, CRMs, que estão hoje todos eles trabalhando em conjunto com inteligências artificiais, e se eu trabalho bem os dados, eu tenho bons resultados da IA, que é uma ferramenta de trabalho e uma ferramenta para tomada de decisão. Se eu não sei trabalhar com os dados, os resultados são enviesados. Perfeito. Podem ser discriminatórios, ou podem ser antiéticos, ou até mesmo equivocados pela má alocação de um dado. Então, é importante entender justamente essa dinâmica dos dados, a importância que ela tem para a IA. E aí, como eu disse, a IA não tem uma lei estatal, né, que é a produção de lei pelo legislativo. Isso não quer dizer que é um mundo sem lei. Nós temos outras leis e nós temos esses chamados frameworks, que são mais de 40, que são sugestões para a implementação de inteligência artificial de maneira positiva, com ações afirmativas, como treinamentos, como a política, que auxiliando a governança dos dados, a política de segurança da informação, protege a empresa. Então, é importante justamente essa questão de educação, como o seu canal, por exemplo, da gente poder ter conseguir atingir essa maioridade educacional em termos de entender, olha, não é porque é lei que está proibido. Isso é o primeiro ponto para desmistificar. Eu sempre falo, a Lei Geral de Proteção de Dados não proíbe, ela só diz como. A futura lei da IA também não vai proibir. Ela diz o que pode, de que maneira pode. De que formas eu diminuo os riscos para as pessoas? De que forma eu governo a utilização de uma inteligência artificial numa empresa, numa instituição, de forma mais segura? Então, é importante olhar por esse aspecto positivo da regulação e dessas regulações não estatais, né? Que muitas vezes não chegam à gestão. A gestão está ali no dia a dia correndo atrás do que todo mundo precisa. Faturar, ganhar dinheiro para manter o negócio, né? E pagar as contas. Então, às vezes não chega
na gestão, na alta gestão, a importância desse compliance digital. Olha, a gente tem aqui regras que são positivas, que promovem ações afirmativas para evitar multas, evitar problemas reputacionais, que eu sempre falo. Nós temos um problema financeiro, de decisão financeira, quando eu não cumpro uma determinada norma e com isso eu causo dano e esse dano eu tenho que reparar, seja para o Estado por meio de uma multa, como você bem disse, seja uma indenização para uma pessoa atingida e que comprove que teve um dano decorrente daquele não cumprimento, daquela má atitude. E eu tenho os problemas de reputação, que muitas vezes são muito maiores. A exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela elenca algumas sanções, algumas penalidades para quem não cumpre ela direitinho. O pessoal fica muito assim, mas tem a multa financeira que é de 2% do faturamento até 10 milhões de reais por infração. É um valor alto, que obviamente não é aplicado de imediato, tem um processo administrativo, tem uma avaliação de proporcionalidade, de razoabilidade, mas assusta, né? 10 milhões assusta Sim. qualquer negócio. Uhum. Só que tem uma penalidade que não fala em dinheiro, mas pode ser muito mais prejudicial, que é a suspensão do uso do banco de dados da empresa. Ao ser suspenso, a empresa não pode usar as suas informações, que hoje basicamente são todas tecnológicas, são todas alocadas em ambiente digital. Se a empresa ficar 15 dias prorrogáveis sem acesso aos seus dados, ela não pode faturar. E ela não faturar pode ser mais prejudicial do que uma multa. Então, falta justamente às vezes esta reflexão e esta informação de que eu posso ter um problema com marca quando o meu nome é exposto em notícias, em jornais, em mídia, em redes sociais, como uma empresa que teve um problema com dados, ou teve um problema com a utilização de uma tecnologia, ou teve um problema com a inteligência artificial. É sempre assim, o negativo ele marca muito. Sim. Então, para quem tem um negócio, quando o seu nome está atrelado a algo negativo, ele fica muito. É mais ou menos assim: quando eu faço positivo, é minha obrigação. Uhum. Quando eu erro, há um massacre. E este massacre reputacional de uma marca, de um negócio, ele pode ser bom para a concorrência e péssimo para aquele negócio, causando desemprego direto, indireto, causando aí um custo depois para uma mudança de marca, Perfeito. né? Então, é muito nesse sentido que a educação, que o teu Sim. trabalho aqui traz para quem gere, né? Para quem trabalha com gestão e tem poder de decisão nesse sentido. Perfeito. E Marcelo, o que você traz deixa muito claro quais são as consequências dessa falta de informação, dessa falta de educação das empresas, né, em relação à legislação, em relação à ética na utilização dos dados. Mas eu quero que a gente fale agora também para complementar o porquê essas coisas acontecem. Né? Porque as pessoas elas entenderam, com certeza, você deu uma aula para a gente agora aqui explicando como isso funciona e onde impacta, mas para alguns talvez fique ainda num patamar de que, mas eu tô longe disso. Mas comigo isso não vai acontecer, É. porque... E na verdade não. Todos nós, enquanto consumidores, inclusive, e enquanto empresas, estamos suscetíveis a isso. Isso pode acontecer a qualquer momento e por lugares que a gente menos espera. Exatamente. Hoje mesmo eu estava dando aula de manhã na faculdade e um aluno me perguntou isto: olha, mas quando eu acesso um software ou aplicativo, eu tenho que aceitar os termos e não posso, de maneira alguma, alterá-los ou questioná-los, né? Que é uma visão um pouco geral, né? Mais ou menos como contrato bancário. Eu vou no banco e o banco me dá um contrato e eu falo, mas eu não concordo com essa cláusula. E o banco fala, tá bom, você não concorda, não tem o dinheiro. Sim. Porque o contrato é de adesão. Os contratos e termos de uso eletrônicos para utilização de softwares, de plataformas das mais variadas, sejam de mídia, rede social ou não, muitas vezes, quando uma empresa adquire, ela tem ainda algumas condições de considerar alterações contratuais. Para isso, precisa de alguém que entenda essas dinâmicas e entenda essas cláusulas em específico, né, da legislação digital. Quando eu não consigo e não posso alterar,
como nesse exemplo específico da rede social ou de aplicativos de smartphone, não quer dizer que o fato de eu não poder questionar ou alterar cláusulas, eu não tenho direitos. Então, isso é Perfeito. importante. Sim. Eu tenho, sim, canais para buscar a revisão e a análise de uma determinada situação de fato. Esta ideia de que isso acontece no vizinho, não acontece comigo, no fundo, é um conceito que não tem um fundamento em maldade, né? Tem um fundamento mesmo desse desconhecimento de como funcionam as dinâmicas do mundo no mundo digital. Primeiro, eu tenho sim mecanismos de defesa. Eu tenho a criação de um profissional específico na Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que é o encarregado de dados, que é um profissional responsável pelo monitoramento e atualização das boas práticas que promovem a proteção de dados. As atualizações, contratar pessoas para fazer treinamento, monitorar, responder às pessoas, né? Porque quando a gente fala em dado pessoal, eu só posso exigir prestação de contas e informações dos meus dados individualmente. Então, quando eu vou para uma empresa e falo, olha, eu quero saber quais dados vocês coletaram a meu respeito, eu quero saber se esses dados estão sendo comercializados ou não, eu quero a extinção do meu cadastro. O profissional que interage com o titular e interage com a autoridade federal, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o encarregado de dados. Quando eu tenho uma empresa que o risco de problemas com dados é muito baixo, e isso só no mapeamento e na implementação desse framework de governança. Ou eu tenho uma empresa de pequeno porte, mas que não trabalha com muitos dados pessoais. A exemplo, uma empresa que vende produtos de empresa para empresa. Eu não tenho dados pessoais porque eu comercializo produtos diretamente para a empresa. A pergunta é, você tem colaboradores? Tenho, isso já aconteceu. Eu tenho 50 empregados. Então você tem que fazer LGPD porque você tem 50 empregados. Você trata os dados dos colaboradores. E o RH trata dos dados dos também beneficiários de planos de saúde, e os dados de previdência. Então você tem que fazer a implementação num outro grau. Se você não comercializa com o público consumidor direto, então você talvez não precise de um encarregado de dados. Mas a LGPD diz o seguinte, a LGPD não, mais especificamente a Regulamentação 2 de 2022 da autoridade, que a autoridade ela coloca normas complementares para a lei. Este Regulamento 2 de 2022, ele fala o seguinte, empresas de pequeno porte, e aí não considerar o porte no quesito tributário e faturamento, mas sim risco de incidentes de dados e quantidade de dados pessoais que eu trato, de colaboradores ou de pessoas de fora. Eu preciso ou não ter um encarregado. Então, esse regulamento fala assim, olha, se você tem pouco risco e coleta e trata poucos dados pessoais, você pode ter um canal, ou seja, um e-mail específico, um telefone específico que alguém com conhecimento pode responder. Você não precisa do encarregado. Encarregado também não precisa ser empregado direto. Ele pode ser um externo contratado só para ser encarregado. O encarregado ajuda no entendimento com relação a uma inteligência artificial, por exemplo, porque os dados vão para IA. Quando a gente faz o framework de IA, a gente aconselha, da mesma forma que a LGPD tem um comitê de privacidade dentro da empresa, composto pelo encarregado e alta gestão, nós recomendamos sempre que para fazer a governança de inteligência artificial, você também cria um mini comitê de ética para monitoramento de como a empresa e seus colaboradores diretos e indiretos estão usando IA para os afazeres do negócio. E um parêntese aqui, ainda assim a gente precisa também se preocupar com os fornecedores, com todos os stakeholders envolvidos no negócio, né? Sim. Porque os problemas eles podem também acontecer a partir do momento que a gente compartilha informações de colaborador, dos clientes. Exato. Né? São dados, por mais é uma empresa, mas é um telefone, é um e-mail de um gerente ou algo do tipo que pode aí vazar
e tem as suas consequências também, né? Exatamente. Quando a gente fala nessa governança dos dados, a empresa ela tem os colaboradores que estão ali direto, e não importa se são colaboradores registrados como empregados ou terceirizados pontualmente, isso não importa. E eu tenho um ecossistema de stakeholders. Eu tenho contabilidade, eu tenho talvez um escritório de advocacia, eu tenho uma empresa, uma clínica que faz admissional e demissional. Esses stakeholders que você disse, na governança de dados, é obrigatório que você firme não só contratos, mas que você exija todas essas boas práticas, todos esses atos. Quais são? Treinamento, política de privacidade, política de segurança da informação. Segurança da informação não é só antivírus, existe a parte de segurança da informação física. Por exemplo, com um funcionário que leva um notebook para casa, não poder plugar um pendrive para não pegar informações da empresa, não poder emprestar o computador. A exemplo, são medidas de segurança da informação física. Então, eu faço a governança interna e aí eu começo a pegar o ecossistema e interagir com ele para a proteção de dados, para o uso da inteligência artificial e outras tecnologias, como, por exemplo, blockchain, que, no geral, as pessoas acabam associando só a criptomoedas, mas o blockchain é um software que serve para diversas interações. A exemplo de produção de uma prova digital, ele tem outras usabilidades, outras possibilidades. Então, eu tenho que olhar para todo o ecossistema porque na Lei Geral de Proteção de Dados, e o marco regulatório da IA não é exatamente com a mesma regra escrita, mas ela vai ter a mesma ideologia, né, de ponto de partida, de olhar para o preventivo, né, de boas práticas. A gente tem uma responsabilidade solidária no compartilhamento dos dados. A LGPD criou duas figuras, são os agentes de tratamento de dados. Quem são? O agente controlador, que é aquele que coleta os dados. Então, quando eu entro num site, num aplicativo e faço um cadastro, a empresa que está coletando é o controlador. Esses stakeholders que compõem o ecossistema com quem eu transfiro e compartilho dados dos colaboradores e dos consumidores, ele é o agente operador. Ele opera a mando do controlador. Quando quando alguém do ecossistema, a exemplo de um advogado, de um contador, de uma clínica que faz admissional, demissional, ele não cuida dos dados, ele vulnerabiliza, eita, não vai sair hoje, os dados, e ele corre o risco de ter um incidente, como você disse, o que acontece? O processo administrativo investigatório, a fiscalização, um processo judicial movido por alguém falando, olha, a clínica vazou meu exame admissional em que foi constatada a doença X, né? Saúde são dados sensíveis. Eles podem provocar discriminação, segregação e problemas reputacionais. Olha, a clínica vazou o meu admissional que consta que eu tive doença X e eu não queria que ninguém soubesse, porque isso é meu. Uhum. É minha vida privada, não pode ser objeto de um incidente de dados. Olha, o contador vazou a folha de pagamento e agora sabem quanto eu recebo por mês. Este tipo de incidente, ele automaticamente vincula o controlador. Por que a lei pensou nisso? Justamente porque a ideia dessas leis de direito digital, de ambiente digital, em virtude das dinâmicas serem muito rápidas, muito velozes, foi pensado de uma maneira a fazer com que as boas práticas, essas governanças, essas regras de governança são regras positivas, ações positivas, fossem disseminadas de forma mais rápida e eficiente. Então, quando se pensa nisso, e da mesma forma o marco, o PL que a gente tem de regulamentação de IA também fala em governança. Também pensa nisso, olha, você vai fazer a governança da IA na sua empresa, mas você é obrigado a observar
todo o seu ecossistema, todos os teus stakeholders. Por quê? Porque eu preciso efetivar essa lei. Eu preciso fazer com que todos rapidamente promovam boas práticas de proteção, ao invés de esperar ter problema e ir parar no judiciário, que já está abarrotado, Sim, ou a própria ANPD. Então, são leis pensadas de uma outra forma. É uma legislação perfeito. pensada em ações afirmativas, em compliance, em medidas que assegurem as questões de fragilidade que nós temos utilizando mecanismos eletrônicos, porque no eletrônico, né, tudo é muito rápido. Sim. Seu dado que é objeto de um incidente, ele em segundos está do outro lado do mundo. Ele rapidamente está na mão de um falsificador de documentos. E fora que tudo que fazemos no digital vira dado, né? Vira dado. Por vezes a gente esquece, mas absolutamente tudo que fazemos num celular, no universo digital, vira dado, né? Sim, sim, super bem pontuado. Quando a gente fala em dados pessoais, as pessoas ficam muito no automático de que dado pessoal é CNH e RG. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eles são dados chamados comuns, são parte. Nós temos na interação com os aparelhos uma série de dados pessoais, porque eles nos identificam, Sim, o IP do aparelho, sua geolocalização. São dados que a gente está informando, que a gente está colocando no Big Data, que a gente está informando gratuitamente para uma série de players, uma série de empresas, instituições públicas que estão no ambiente digital, e eles começam a saber muito de nós, né? O pessoal fala assim, porque dado é ouro, dado é o novo petróleo, a gente ouve muito isso. Só que ouro e petróleo são dados, são recursos naturais que eles têm um limite. O dado não. A gente está produzindo dado o tempo todo, e toda hora. dado aqui nessa situação principalmente é absolutamente tudo. Uhum. É onde você compra, o que você compra, né? Em que Sim. momento você O compra. que você come, o que você gasta, porque você tudo. paga por meio eletrônico, você Isso. passa o cartão, você tá com o IP, você tá na padaria, o teu IP, o seu geolocalizador tá ligado, ele está informando. E aí Perfeito. você fala, ele ouve, capta pelo microfone, aí a sua rede social já te oferta, é o perfilamento. Este perfilamento que você está comentando, ele é muito importante porque ele diz muito sobre nós. Esses dados que a gente acaba informando, ele informa muito do nosso comportamento. Tanto que no meio digital a gente sempre fala assim, os grandes players do ambiente digital sabem mais de você do que você mesmo. É uma verdade. Porque a gente no dia a dia, na correria, nas nossas relações jurídicas, transações e tudo mais, quando a gente entra numa rede social, quando a gente olha um curso numa plataforma de conteúdo ou de curso, enfim, a gente nessas interações constantes, e a gente vive conectado o tempo todo, Sim. a gente dá muita informação que a gente não para refletir do nosso comportamento, dos nossos gostos. Então, por isso que você tem em redes sociais e plataformas de conteúdo de mídia o que a gente chama de câmara de eco, né? De bolha. Acontece muito isso porque eu sigo determinado fulano e então eu informo para a plataforma que eu gosto do conteúdo daquele fulano. Conteúdos similares começam a me ser ofertados. Por quê? Quanto mais tempo eu ficar plugado na tela, isso não tem nada demais, em termos assim, são escolhas, mas aquilo ali é um negócio, né? Quando não tem preço direto, é porque o produto é O você. produto é você, exatamente. Você tá ali interagindo e você tá. Quanto mais tempo você ficar na tela, mais publicidade eu Sim. vendo. É a mesma dinâmica da televisão. Quando a televisão tem programas de muito sucesso, o intervalo comercial custa uma fortuna. Por quê? Eu tenho mais gente ali engajada. Então, quanto mais polêmico, quanto mais sangrento, quanto mais o que o ser humano tem, Sim, sim, sim. seus vieses comportamentais, mais caro é o intervalo comercial. A rede social, a plataforma de mídia, de conteúdo, ela tem a mesma proposta, dinâmica, né? A né? mesma dinâmica.
Então, o que acontece? Quanto mais tempo na tela, mais publicidade, que é onde eu ganho dinheiro. E não tem nada de mal nisso. São as pessoas que precisam refletir, são as pessoas É que precisam isso. buscar conteúdos diferentes. Você fala, pessoal, bagunça, não foi eu que criei isso. Eu tenho que dar o nome correto da pessoa que me inspirou, que dá essa sugestão, que é um professor lá do Mackenzie. Um craque, eu achei a ideia dele sensacional em termos de conscientização. Fala para as pessoas, olha, bagunça um pouquinho do algoritmo de perfilamento das suas preferências nas redes sociais e nas plataformas de mídia. Busca ver e ouvir conteúdos diferentes e até mesmo aqueles que você não aprecia todo, porque ele é uma visão oposta daquilo que você gosta. Ah, eu gosto muito de feijoada, eu só sigo restaurante de feijoada. Segue um restaurante italiano, talvez você goste. Mas é isso, as pessoas elas não param para raciocinar o que elas estão fazendo. Eu vou É. dar um exemplo. Na minha rede social, eu fiz um exercício com o pessoal da minha rede social de ontem para hoje, Uhum. pedindo para que elas entrassem na inteligência artificial e fizessem perguntas, algumas perguntas para a inteligência artificial. E aí eu comecei, né, polemizando isso, falando, ó, eu vou mostrar para vocês como a inteligência artificial já conhece sobre você e o que ela conhece você nem sabe. Então faça a primeira pergunta ali para o ChatGPT, que é o que a maioria utiliza, o Sim. Gemini, enfim, mas pergunte para a inteligência artificial que você conversa o que ela sabe sobre você que ela acredita que você ainda não saiba, não tenha percebido. Quando você faz essa pergunta, e pedindo para que ela utilize todas as conversas que você já teve com ela. Ou seja, quanto maior o tempo de uso, mais informação a inteligência artificial tem sobre você, que é aquilo que você Isso. estava comentando. As pessoas começaram a fazer essa pergunta e elas começaram a ficar chocadas com a resposta, porque o ChatGPT ele é programado, educado para ser gentil com a gente. Ele não vai de cara, Sim. né? Inclusive, se você for gentil com ele, ele te dá respostas mais assertivas, sabia? Eu sou muito gentil com a inteligência É. artificial. Eu dou oi, bom É dia. isso. Eu sou bem gentil com ela É e muito doido parece que pensar nisso, né? flui mais. Mas eu tenho Mas a flui mesmo. sensação de que flui Flui, mais. E agora flui. você falando, É. já percebo que eu não tô tão louca assim na Não, minha não tá não. tese. E aí, fazendo esse exercício com eles, o que aconteceu? Todos eles ficaram encantados. Gente me mandando mensagem falou que chorou. Nossa, o ChatGPT falou que eu sou uma pessoa assim, assim, que esse é... E foi ficando encantado. Eu falei, perfeito. Agora vamos fazer outra pergunta. Agora que você se encantou, pergunte para ele, peça para ele fazer uma crítica construtiva sobre você. Peça para ele falar coisas que você pode melhorar. Peça para ele fazer uma projeção de futuro para sua carreira, os seus projetos, porque você conta tudo para ele. Sim. Peça para ele fazer. O ChatGPT, ele faz uma construção, conforme você vai jogando essas perguntas, com dados que você nem percebeu que você colocou dentro da inteligência artificial. E não é por mal. Não é A por gente mal, sempre mas fala é porque a assim, gente não raciocina o que está não fazendo. raciocina. E eu sempre falo, às vezes a gente ouve ou lê algum discurso muito demonizador, muito negativo. E é óbvio, né? A gente não vai pensar de forma poliana e achar que tudo são flores e que o mundo, né, é o Alice no País das Maravilhas, né? A gente precisa entender que caminho tomar, porque o próprio gato da Alice fala que se você não sabe o caminho que você toma, qualquer caminho serve. Tem coisa negativa e positiva como tudo na vida. Eu preciso saber usar, eu preciso me educar a usar, ter equilíbrio na utilização, porque ele é uma ferramenta. Você não coloca a sua vida toda nele e nem faz tudo o dia inteiro com ele, até porque isso é darwinismo, não fui eu que criei. Aquilo que a gente não usa, e o cérebro é igual, quando eu não uso, ele começa a entrar em desuso, né? Eu começo a ficar preguiçoso. Mais ou menos como é fazer conta só com calculadora, quando eu tenho que fazer uma conta na mão, buga. Como antigamente a gente não tinha telefone móvel, a gente decorava os números. Você não é dessa época? Você vê como é minha barba branca. Eu cheguei Sou. a pegar o telefone de Eu discar, também. denunciando aqui minha tenra idade. A gente decorava os 10 números mais importantes, Sim. as pessoas sabiam de cor, ou seja, você usava memória, o que é super sadio. A tecnologia vem para trazer conforto, mas quando eu fico muito dependente dela, interagindo na dependência, é uma codependência devida. Eu começo a não decorar, eu começo a não fazer conta, eu começo a não conversar. Então você vê um problema em jovens adultos e crianças e adolescentes de um uso
desregulado, e não em termos de regulação de lei, porque não adianta ter a lei. Eu acho que todos os problemas complexos precisam de vários atores e várias formas de resolver. Então, por exemplo, crianças e adolescentes e idosos, que são públicos hipervulneráveis nessa interação Extremamente. tecnológica, eles precisam de educação digital, eles precisam de olhar de um tutor. E não falamos sobre isso, né? Falamos muito pouco, É, né? Já estão atrapalhando a cognição, porque excesso. Então, isso precisa ser conversado em termos positivos. Olha, tecnologia é legal, ela é boa, mas você, como tudo, tem que ter cautelas, né? Não vamos demonizar e dizer que ela é culpada de tudo, porque é a maquininha que fica entre o banco e o teclado que precisa de um ajuste, perfeito. né? A gente precisa entender como usar, como eu disse, no caso das instituições privadas, públicas, profissionais autônomos, liberais, eles precisam sim implementar essas boas práticas em seus negócios. Não se iluda achando que é só colocar cláusula contratual, porque se você põe uma cláusula contratual dizendo que você faz governança de dados, que você implementou LGPD, que você tem uma governança de IA, e você não tem nada daquilo, você está mentindo no contrato, gera um problema ali até de má-fé pré-contratual e contratual depois de firmado. Então, entenda que é positivo ter este cuidado com o seu cliente consumidor, ter este cuidado com o seu colaborador, ter stakeholders, ter players que interagem com você, que cuidam dos dados das pessoas. E importante, quando eu governo dados pessoais e governo IA, quando eu faço essas boas práticas todas, eu também protejo o negócio, que também é uma coisa pouco falada. O efeito colateral positivo de governar, né, de gerir, de controlar, de saber o que eu estou fazendo com dados e com IA, não só generativa, mas as IAs que estão nos softwares, que estão aprendendo com as informações, é a proteção e maior cuidado com os dados corporativos e com os segredos do negócio. Eu Perfeito. preciso proteger os dados do negócio. Eu preciso entender os dados do negócio para melhorar a jornada de um consumidor, melhorar a jornada, mesmo que o meu consumidor seja uma PJ, uma pessoa jurídica, eu posso melhorar, eu posso estudar formas de melhoria com as informações que são os dados. Porque dado a informação, como você bem falou, Perfeito. se eu tenho informação, eu tenho poder de decisão, eu tenho poder de gestão, eu consigo vislumbrar se está ocorrendo algo errado, algo desbalanceado, se eu estou deixando de usar um mercado. Às vezes tem um mercado na minha cara. Por que que se faz estudo de público-alvo? É coleta de dados É, para eu saber para quem eu vou total. vender, para saber como eu vou vender para aquele público, como eu vou abordá-lo. Tudo isso são dados. E tudo isso faz parte dessa gestão dos dados e gestão da IA. Você deu esse exemplo da IA generativa em específico. Ela, quando você interage com ela, eu sempre falo para o pessoal tomar muita cautela em não colocar dados pessoais, porque ela já pega alguma coisa. Ela consegue dar essas respostas que você comentou, que é muito legal esse exercício, porque nós temos padrões. A Perfeito. gente come de garfo e faca todo dia. Um dia você tem que comer de colher. Como você come de garfo e faca todo dia, você tem um padrão comportamental. Este padrão comportamental é o que sucessivamente ela atrela a sua conta. É aí que ela aprende, É aí né? que ela aprende sobre você. Perfeito. Porque ela fala, peraí, nessa conta aqui, na conta do Marcelo, que o login dele é esse e a senha é essa, o padrão comportamental dele é para pesquisa. Então, se eu perguntar, ele talvez fale, olha, vejo que você é um pesquisador. Porque você está sempre buscando materiais e a minha opinião sobre determinados materiais que você não está encontrando. Uhum. Se a pessoa fica colocando muitas coisas pessoais, ele fica gravado no banco de dados que é mundial. As generativas elas estão nos Estados Unidos e na China. Existe um problema do gap linguístico, que é o fato das bases não terem tanto armazenamento de informações culturais brasileiras, de língua portuguesa, e
cultura de língua portuguesa. Então eu estou dando informações ali que às vezes eu posso até provocar uma alucinação nela, ou para mim, ou para um terceiro. Então as pessoas precisam entender como interagir de forma positiva, como fazer com que ela compreenda que você a utiliza como uma ferramenta. Ó, eu vou fazer uma planilha. Monta para mim uma planilha para eu gerir uma pousada. Ela faz isso com uma perfeição sensacional e não te deixa esquecer de um item. Isso é um uso positivo, por Isso é um exemplo. uso extremamente positivo. E Né? tem um ponto que você me falou que eu preciso comentar sobre, que é relacionado a softwares. Uhum. Em especial hoje no universo. Eu venho de um mundo de experiência do cliente que nós fazíamos tudo na mão. Então, queríamos fazer uma pesquisa, eu ia lá, utilizava um Excel da vida e ia literalmente na unha ali identificando qual era a resposta. Nós não tínhamos software, não tínhamos tecnologia tão avançada quanto temos hoje. Hoje a gente tem uma gama ali de plataformas, etc., para utilizar para essa finalidade. E com a chegada da inteligência artificial, chegada entre aspas, porque ela já está aqui há um tempo, né, com a disponibilização da inteligência artificial de forma tão palpável para todos, a gente começa a ter inteligência artificial, inclusive nesses softwares. Isso. E a gente começa, dentro desse universo de experiência do cliente, a implementar esses softwares na operação. Isso. E a porta de entrada hoje, não como regra, mas eu tenho percebido uma movimentação do mercado para implementar a inteligência artificial, esses softwares, né, com inteligência artificial no suporte, que é aquela porta de entrada ali do contato do cliente com a empresa. E nessa, o cliente ele traz dados importantes ali. Por vezes ele quer desabafar sobre o que ele está passando e ele fala ali dados sensíveis, ele fala ali informações que podem não ser de só CPF, etc., mas, por exemplo, uma empresa que fornece software para a área da saúde, a pessoa pode falar, olha, oi, tudo bem, eu tenho a doença X e eu tô tentando utilizar, sei lá, comprar a medicação aqui, etc. Daí, de cara, já é informação sensível. Como é que a gente trata a relação desses softwares com o cliente, pensando no cuidado e na proteção desses dados? Porque a gente não tem nem nessa relação aí aquela pré-autorização, né? A partir de agora, tudo que você falar... Isso, termo de consentimento. Então, como que a gente se relaciona nesse novo momento? Eu sempre... Por que eu sempre... Minha bandeira é essa questão da educação digital e da informação das mais variadas formas, de forma bem didática e simples, para que as pessoas entendam isso sem grandes barreiras, porque é algo que as pessoas precisam entender desta dinâmica. Quando uma empresa coleta, que é o controlador, ela tem que coletar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esta coleta tem que estar alinhada e cumprindo um princípio que está na lei, que é o princípio da finalidade e o princípio da adequação. Ou seja, eu dou sempre um exemplo de loja de roupa. Antigamente a gente chegava na loja de roupa, escolhia a roupa, você ia pagar, quando a gente não tinha cadastro em sistema, tinha cadastro manual, você ganhava a pranchetinha, você se importa de preencher um cadastro? E o cadastro era quase um financiamento imobiliário. Perguntava até tipo sanguíneo o nome da sogra. Porque eu não tinha uma lei que definisse quais dados eu posso coletar que estão alinhados ao meu negócio. Hoje, com esse framework de governança de dados, com a LGPD e as leis que com ela transitam, né? Lei de sigilo fiscal, lei de sigilo bancário, questões de dados sensíveis como gênero, cor, raça, opção política, religiosa e dados de saúde, as pessoas precisam ser conscientizadas, mas mais do que isso, as empresas precisam fazer a governança cumprindo a legislação que, voltando para o exemplo da loja, eu chego no caixa, hoje o cadastro é digital. Posso fazer um cadastro seu? As pessoas precisam entender, sem rancor, sem aspecto negativo, que aqueles dados não estão sendo coletados, e aí a gente volta para aquele exemplo de manter você na telinha para vender publicidade. Aqueles dados, eles só podem ser coletados se eles guardarem relação com o comércio da roupa, ou seja, que cor você gosta. O seu nome e o seu CPF pode pegar e precisa, porque tem que emitir nota.
Aquela pergunta, você quer nota com CPF ou não, na verdade é um cometimento de crime tributário, né? Primeiro que você tem que emitir nota. Quando você não emite, você comete o crime tributário automaticamente. Porque é um crime de conduta. Se eu não tomo a conduta de emitir a nota, eu já cometi o crime tributário. O nome, o CPF para emissão da nota, a cor que você gosta, o seu tamanho Agora, questionar se de você é roupa, casado, é solteiro, em que bairro você mora, o quanto seu você ganha, e-mail, seu quanto você... e-mail. Nada disso pode, porque ele não tem Perfeito. relação com a venda da roupa. Todo negócio, toda instituição privada ou profissional liberal autônomo, ele só pode coletar dados que guardam finalidade com a prestação de serviço ou comércio de um produto. Então, na loja de roupa, eu não posso coletar o nome da sogra, quanto eu ganho. Não pode, Perfeito. né? Dados de saúde, que você falou que é muito importante. Eu dou um exemplo muito clássico, que é o exemplo da biometria digital ou facial por condomínios, por exemplo. Para coletar o seu dado facial ou digital, são dados de saúde. Eu preciso aceitar um termo expresso de consentimento para a coleta daquele dado, com legítimo interesse especificado, ou seja, vamos pensar nesse caso mesmo do condomínio. Olha, para segurança e para acesso ao prédio, eu preciso da sua biometria, porque ela tem a finalidade de liberar a cancela. Se não for assim, não libera a cancela. Você me consente? Está especificado aqui por que você está consentindo e o legítimo interesse nessa captura, por uma questão de segurança do condomínio. A nossa política de privacidade e de segurança da informação está acessível em tal site. Isso são informações que têm que ser prestadas e as pessoas não sabem. Então, quando eu faço essa pergunta, todo mundo que mora em prédio fala: nossa, coletaram meu rosto, eu não sei aonde está meu rosto, eu não sei se ele foi vendido. Porque tem casos, se você procurar nos buscadores, você tem um caso de uma empresa muito famosa que vendeu imagens de pessoas coletadas ou adquiridas irregularmente, inclusive em redes sociais abertas. Então, eu sempre falo que rede social tem que ser privada, eu controlo quem pode ver minhas fotos, para evitar uma série de problemas criminais, mas também para evitar esse tipo de atitude. Essa empresa vendeu para algumas organizações policiais para fazer banco de dados de reconhecimento facial. Amanhã você pode ser reconhecido como um criminoso que você não é. E até você provar que você não é, você já teve um problemão na cabeça. Ou seja, precisamos então da educação, tanto da população quanto das empresas. As empresas precisam aprender a receber esses dados Exato. e o consumidor precisa aprender a compartilhar. Não é que eu também não quero, a partir de hoje, ser extremamente invisível nas redes E nem sociais. radical. E extremamente radical, perfeito. Sair aqui desse momento aqui de conversa extremamente desesperado. Isso. Até é necessário para você ter uma consciência, mas isso não quer dizer que também você tem que cancelar todas as suas redes sociais, tem que sair da internet. Não, Exato. é uma consciência, né, que Exato. precisa ser colocada na população. Muito bom. E perguntar, né? Pô, vai tirar uma foto? Eu entendo que eu tenho que Questionar tirar o foto porquê, para segurança. como vai ser utilizado, Mas eu gostaria de né? saber assim, aonde eu acesso a política de Isso. privacidade, qual é a empresa de segurança. Não estou dizendo que todas fazem coisas erradas, não é isso, mas é que justamente a ideia é que as pessoas entendam que isso é importante, que depois elas não podem reclamar. Exato. Minha imagem. Eu vou dar um exemplo clássico. Eu atendi um condomínio de casas no interior, cuja imagem de moradores vazou, os moradores não foram informados. Um dos rostos, ou vários rostos, vazou para uma quadrilha. A quadrilha foi na cancela, que era por biometria facial. Era uma biometria facial mais antiga, mas não importa. É só para relatar algo que pode acontecer e não acho que só no vizinho. A quadrilha conseguiu acessar o condomínio, liberou a cancela e eles assaltaram 4 casas. Com uma biometria que foi objeto de um incidente com dados não comunicado, Sim. cujas pessoas deram o seu rosto para acessar o condomínio sem saber
como aquilo estava sendo protegido. Então, E aí, depois que o problema acontece, não tem mais como... depois que acontece, aí você vai atrás, aí você tem que entrar com uma ação judicial, colocando o judiciário mais um processo que vai levar mais Ou anos. seja, né, o ideal aqui, perguntar não é ser chato, perguntar é ter acesso à informação. E a gente tem direito Exato, a essa informação, né? Muito bom. exato. Marcelo, para encerrarmos aqui, eu quero que você, se você tivesse a oportunidade de olhar no olho de alguma dessas pessoas aqui, de um empresário, de um empreendedor, de um líder de experiência do cliente, por exemplo, e tivesse a oportunidade de conscientizá-lo da importância que há em ter uma relação amigável com os dados e com o cliente, o que que você diria para ele? Eu diria para ele que saber como coletar e utilizar esses dados para melhorar a jornada de um consumidor é um passo muito longo de maior competitividade e maior oferta do seu produto. O cliente ele não busca somente preço. O preço é um fator de decisão, mas o cliente quer ser bem tratado e ele quer tratar com segurança. Então, da mesma forma que eu compro um software legítimo para que eu tenha mecanismo de reclamação, de busca, de atualização e de solução, ao invés de comprar um software pirata, que eu não devo comprar. E a pergunta é simples, às vezes as pessoas falam, mas isso aqui eu não quero gastar e tal. E eu sempre faço essa comparação. Se você vai num lugar e tem um software vendido por alguém pirata, em que eu não tenho ciência do que ele pode afetar o meu equipamento, ou comprar numa loja por um preço um pouco maior, mas com mais segurança, o que você faria? Eu compraria com segurança. Isso é quase que unânime. Então, por que não informar o cliente de forma positiva? Olha, eu cuido bem dos seus dados, eu sei das coisas que você gosta porque você me informou e com isso eu ganhei ferramentas para melhorar sua jornada, para melhorar o meu produto. Se o meu produto agora tem isto a mais, foi você, cliente, que me informou dessa necessidade ou sugeriu ou gostou. Quando eu não tenho gestão do dado, governança da informação, eu estou perdido. E esse perdimento, essa zona de conforto pode me eliminar concorrencialmente do mercado. Enquanto que alguém que sabe a informação, detém poder, consegue ofertar melhores produtos. Perfeito, perfeito. Ou seja, eu só estou coletando essas informações porque eu tenho algo para te oferecer em troca. Não vou Uhum. coletar nenhuma informação para o meu prazer, Ou para para comercializar de comercialização, má fé. alimentar o meu banco de dados ou qualquer coisa do É, tipo. Perfeito, é isso. Marcelo. Riquíssima Que conversa. bom. Aprendemos muito com certeza e fizemos uma coisa que eu gosto muito aqui, que é provocar. Trazer provocações e colocar alguns pontos de interrogação onde até então era ponto de exclamação na cabeça das pessoas, porque estamos num momento de inovação. Então Sim. precisamos questionar o que está acontecendo atualmente. E inovação e tecnologia são maravilhosos, eu adoro. Sim, Por isso que a gente tem que ficar atrelado no positivo. Usar ela de uma forma positiva e boa, ela só traz bons resultados. Eu tenho uma série de ferramentas hoje, graças a todo o avanço tecnológico e de inovação, que pretendem me proporcionar mais tempo, que auxiliam o meu trabalho, né? Mas para isso eu preciso ter este equilíbrio e essa ciência de como usá-la. perfeito. Senão eu acabo ficando, às vezes, condicionado demais, viciado demais. Aí eu tenho efeitos colaterais na saúde. Esse é o momento que nós estamos educando a inteligência artificial para que a gente consiga utilizá-la de uma forma saudável a longo Exato. prazo. O que estamos fazendo com ela hoje Sim. vai definir o que será dela amanhã, né? Vai reverberar para o futuro, sim. Perfeito. Marcelo, onde as pessoas te encontram? Elas me encontram no Instagram, @prof de professor. Marcelo Fonseca. No LinkedIn é Marcelo Fonseca Santos. Ou elas podem me mandar um WhatsApp, seja para conteúdo, seja para uma conversa, como bem entender. O número do WhatsApp está tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Pode me escrever no direct também, pode me mandar mensagem no LinkedIn também, porque eu gosto muito de interagir com as pessoas, porque a gente aprende muito, né? Acho que Muito. o gostoso da troca, como a gente fez hoje, é o que você falou.
é não trazer certezas. É a gente trazer dúvida para reflexão e pensar, poxa, como é que a gente vai resolver isso juntos? Exato, Né? são novas questões. Estamos diante de um novo mercado, novos comportamentos e, como consequência, surgem novas perguntas, novos questionamentos. Então, quero muito te agradecer Eu que agradeço. por Foi nos ótimo. ajudar a criar mais perguntas, porque são com essas perguntas que chegaremos aí em novas respostas para esse novo momento. Exato. Espero que a gente tenha conseguido alcançar o nosso objetivo, né, pelo menos o meu objetivo sempre vai ser, dentro desse podcast, trazer essa provocação. Teve dúvida, perguntas? Procura o Marcelo. Pode também aqui comentar na rede social que você está assistindo, para que a gente possa também te ajudar a sanar essas dúvidas e, quem sabe, trazer aí mais episódios, uma nova temporada para vocês, com essas novas respostas que a gente consegue alcançar dentro desses questionamentos que trouxemos aqui. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.